gravando aqui, não sei nem se você está gravando na nuvem. Geralmente ele me dá a opção de gravar na É, nuvem ou no computador, mas... tá gravando e quando acabar ele vai começar a gravar e vai guardar aí. Não, beleza. Então, a gente vai fazer essa conversa uma porrada de tempo, né? E ela sempre tem um problema. Estamos Verdade. hoje finalmente colocando isso de algum jeito. No mundo. É o jeito que nos cabe nesse momento e a gente vai se adaptando. A gente estava falando sobre a questão do... Vou repetir o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Então, assim, a gente começou a falar no outro dia sobre conversar a respeito de tarô e vida. E aí eu estava comentando com você essa importância de repente falar sobre tarô, vida e relacionamento. Tá. Porque eu estou vendo as pessoas muito amalucadas com relação aos afetos e tudo mais, mas aí eu não falo nem só do afeto pelo outro, né? Mas como é que a gente se relaciona com a vida, de modo geral. Eu não sei se eu vou falar errado, né? Então, mas outro dia eu estava falando com o meu terapeuta sobre o impulso que às vezes que eu tenho de cuidar das pessoas, né? E a gente está falando de uma situação específica e ele me corrigiu falando que não se tratava de cuidar das pessoas, mas cuidar das relações. Que isso era importante, porque quando eu cuido da pessoa, eu meio que trago essa pessoa para mim e ela meio que vira uma responsabilidade minha. Mesmo que seja só uma questão da palavra, né? Mas como a palavra tem força, a gente acaba entrando nesse lugar. E quando a gente cuida das relações, o que a gente está fazendo é exatamente cuidando para como que esse fluir pela vida, seja eu com problema com uma outra pessoa, essa outra pessoa pode ser alguém do meu afeto íntimo, pode ser alguém de trabalho, pode ser a estar cheirando, não importa, mas pode ser a minha relação com o trabalho, a minha relação com a minha arte, a relação com o meu corpo, a minha relação... Então, como é que a gente se relaciona com as coisas do mundo e como que o tarô pode falar sobre isso? Acabei de inventar um tema que eu não sei nem como é que a gente vai falar, mas estamos aqui para isso. Você tá parecendo o Faustão falando, quem sabe faz ao vivo, ô louco, porque... É sempre assim, né? Porque olha o que eu tinha ficado na cabeça, engraçado, né? Eu tinha ficado na cabeça que a gente ia pegar pessoas que fizeram aqueles jogos da alunação de touro e que a gente ia discutir a partir daqueles jogos. E aí na correria, nessa coisa de trabalhar, atender, dar aula, tal, não sei o quê, ontem à noite, eram mais de meia-noite, eu falei, nossa, eu não pedi os jogos pro Marcelo, né? Mas aí eu lembrei de quem a gente é, e aí eu falei, a gente vai abrir a câmera, e se tiver jogo, vai ter jogo, se não tiver jogo, não vai ter jogo, e a gente vai dar um jeito de conversar. Exatamente. E essa coisa de relacionamento é muito interessante, porque eu tenho... Bom, 99% do meu público, de quem eu atendo, é feminino, né? Então, eu atendo muitas mulheres, individualmente e em grupo também. E esse assunto de relacionamento está muito forte, está pegando bem forte de todos os lados. E você fala uma palavra que eu discuti muito no Círculo de Mulheres de sábado, que é o afeto. Então, é assim, eu falo muito sobre ancorar coisas no afeto e lembrar que afeto, para além do senso comum que a gente junta com carinho, com coisa boa, né, com essa afetividade, eu vou chamar de mais positiva, como no Ocidente a gente gosta de botar tudo bom e ruim, né? Afeto é tudo que me afeta. Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, gosto muito de quando você fala de como as pessoas se relacionam com a vida, de como a gente se relaciona com a vida, porque tudo vai afetar. E num momento em que a gente está confinado, com muitas portas de prazer suprimidas, fechadas, né? O que é que sobra? Essa é uma pergunta que tem aparecido muito nas tratativas terapêuticas do feminino, assim. O que é que Eu com um sobra? amigo que ele fez uma enquete pelo Instagram, eu ainda não vi o resultado final. E também não sei, né? Não sei quantas pessoas responderam essa enquete. Tá. Mas o tema foi sexo na quarentena. Então, cada dia ele colocou um set de 10 perguntas, 12 perguntas, sobre como é que as pessoas estão vivendo esse período. Então, lá sei eu só vou falar o número certo, né? Mas, tipo, 83% das pessoas que responderam a enquete estão sozinhas em casa. Ou não tem um par, né? Pode até não estar sozinha, mas não tem um par para se relacionar. Não tem uma coisa da troca íntima e tudo mais.
Isso mexe com as pessoas de uma maneira avassaladora, né? Então, Sim. temos muito disso Sim. nesse momento. E é por isso essas recaídas, né? De sonhar com o ex ou a ex, ou o famoso oi sumida, que é um oi sumida estranho, porque você, de fato, nesse momento, você não deveria, pelo menos, nem sair de casa para encontrar com alguém para transar. Mas ainda assim as pessoas estão fazendo. Então, eu estou participando de um grupo aí de oráculo, né? E eu nunca vi não sei se o povo está tão ativo, talvez até mais ativo na quarentena do que está quando a vida está Do que normal. fora dela. Porque aí a vida gira em torno disso, né? Então, todo mundo está fazendo contato com alguém, é o Tinder, ou resgatando as amizades, ou um flerte do Instagram. Ah, o Instagram de tal pessoa e fui lá falar, né? Estava até falando ontem com o Léo Kioda, que eu não sei se as cutucadas do Facebook foi desabilitado isso, né? Mas não sei. eu de vez em quando recebi umas cutucadas que eu falei assim, cara, por que as pessoas estão cutucando, né? Por que não Eu fala nunca oi, entendi Marcelo? esse recurso. Né? Mas, tipo, Eu nunca entendi esse recurso, então eu ignoro. não, e às vezes aparece umas tias lá cutucando, às vezes aparecem uns caras cutucando, então, tipo assim, eu ignoro todos, né? Porque assim, isso me respeita, né? Tipo assim, vou lá tipo, vou atender fio-fio na rua, é isso, né? Tipo, eu vou Exatamente, atender mais ou menos isso. não faz sentido. Eu sigo uns perfis como são sex shops, né, voltadas mais para o feminino, que tem artigos, né, sexuais. E eu estava vendo que um deles estava falando sobre um aumento de quase 70% nas vendas, né? De entrega de vibrador, de console, enfim, né, de dildo, pomada, tudo que pode favorecer a descoberta do prazer, né, ou o atingimento do prazer, solitário ou não, mas é muito interessante, porque esse é um tema para o feminino muito central, de descobrir o prazer consigo. E aí tem dois temas também que estão pulando muito, que é essa coisa do prazer, né, do alto prazer, e a outra coisa da vaidade, que é uma coisa que a gente tem conversado muito entre mulheres, que tá bom, num momento em que eu não posso pintar o cabelo, alisar o cabelo, tirar a sobrancelha, né, assim, fazer peeling, fazer massagem, fazer depilação, etc, etc, como é que eu vou me relacionar com a construção social da vaidade? E aí tem gente que tá pirando, do tipo, não, pelo amor de Deus, fazendo a cabeleireira receber em casa, né? E tem gente que tá, talvez eu não precisasse tanto de tanto. Uma coisa talvez no meio do caminho, sim, mas talvez eu não. Então, pra gente também, esse é um lugar de muita descoberta. O lugar da Gente vaidade. assustada porque resolveu cortar o cabelo em casa. Tem até dessas coisas de Twitter, né, que as pessoas acabam publicando, tipo, avaliar o seu grau de paranoia na quarentena. Se você já instalou o TikTok, se você já cortou o cabelo, você já escreveu para quem, tipo, oi saudade, né, que é o oi sumida, Exatamente. e mais algum... e fazer foto com máscara. Então, eu tenho uma amiga que ela gravou ela passando máquina no cabelo e tudo mais, então... Tá. Eu tive vontade de fazer uma franja, eu fui não tão sutilmente assim criticada bastante, né? Porque eu comecei a pensar, gente, a minha testa tá muito grande, quando eu faço vídeo, quando eu vou bater foto, umas paranoia completamente louca que eu nunca tive, falei, vou fazer uma franja. E aí eu postei no Facebook, né? Falei, nossa, depois de limpar fogão e gostar de cuidar de filho, coisa que em 21 anos nunca aconteceu, acho que agora eu quero fazer uma franja. Todo mundo, não! Mas teve gente que me mandou tutorial, umas franjas tortas assim, e tal. Daí eu sosseguei um pouco o rabo, falei, não, só vou, né, dar uma segurada e boa. Mas eu acho que hoje cedo um vídeo do Michel Teló com a esposa, que ele resolveu cortar o cabelo, e aí a mulher assim, você tá louco? Não, mas é fácil, é só passar uma máquina. Aí ele já meteu a máquina de qualquer maneira, ela assim, pelo amor de Deus, assim, não, aqui você tem mão firme que eu sei. Aí no meio do caminho, assim, é melhor ligar para fulano de tal. Aí fizeram a chamada pelo WhatsApp, e o cara lá assim, não, mede aqui na sobrancelha, faz uma linha imaginária, não sei o quê. E aí teve essa coisa meio cabeleireiro virtual. E, nossa, tá amarradaço, ficou ótimo, não sei o que, tudo mais. E eu mesmo tava com cabelo grande, eu tava ficando incomodado, né? Eu gravei parte da aula de sábado pelo Instagram, né? Deixei o Instagram ligado aqui do lado. E aí depois, quando eu olhei, eu falei, cara, que cabelo é esse, né? Aí eu fui no supermercado ontem, ou antes de ontem.
Aí tava a barbearia aberta, vazia. Aí eu fui lá e falei assim, cara, passa a máquina aí, por favor, que tá esquisito. Aí eu de máscara, e o cara passando, depois o cara também de máscara e luva. E eu falei, aí ainda tinha acertado uma coisa, não, tá bom, quanto menos Tá tempo aqui, ótimo. melhor, mas só para poder dar uma arejada, porque tava esquisito, né? Daqui a pouco apareceu o Bozo, né? Isso aqui crescendo do lado, é meio que dobrar por cima, enfim. Tá bom, então vamos por esse lugar, acho que do relacionamento, gosto, tenho bastante história, né? Eu gosto de contar história, então tenho bastante história para contribuir, enfim, minha, do que eu vejo, né, em consultório, e falar um pouquinho de tarô. Eu tenho jogado bastante, tenho aberto bastante mesa, assim, as pessoas têm procurado muito nessa. Eu tô com a sensação, eu estava conversando isso essa semana com um amigo meu da Espanha. Ele me falou uma coisa que me levou a outra, né? Ele falou assim, sabe, ele é psicólogo, diretor de RH, e ele falou assim, sabe uma coisa que eu tô percebendo? Os homens que têm o futebol como centro da vida, eles estão sem assunto, né? Eles estão sofrendo de abstinência mesmo, assim. Sim. Ele falando, enfim, na Europa também tem uma relação com o futebol parecida com a nossa, de gostar e tal, com um nível, obviamente, diferenciado, mas enfim, né? E ele falou, eu tô observando isso porque os homens, eles estão entristecidos, porque eles não têm o que consumir, eles não têm sobre o que falar, quer dizer, ficou um buraco de prazer, assim, um buraco de entretenimento para eles. E muito essa coisa de olhar para frente e falar, meu, quando é que volta e tal. E eu falei, sabe, quando eu junto isso com as coisas que eu tô vendo, eu tenho muito a sensação de que esse futuro não tem nome, né? De que a gente não está conseguindo dar nome para as coisas. E os nomes que existem, nem sempre eles dão conta de expressar o que realmente a gente, enfim, ou quer, ou está sentindo, esse tipo de coisa, né? E aí eu fiz uma relação e eu estava contando para ele que as pessoas que procuram o tarô, que têm procurado o tarô agora, o que elas pedem é um pouco de iluminação de caminho, né? É um pouco de tentativa de nomear, é um pouco de concretude para dizer, tá bom, eu não estou querendo fazer nada, eu posso ficar sem fazer nada, eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu preciso aproveitar isso para fazer. E aí você fala, pera, calma. E aí o tarô é um jeito de aterrar, né? E de dar nome um pouco para Até essas coisas. porque o começo dessa quarentena, o grande discurso proliferado pela internet, acho até que a gente chegou já a falar sobre isso, né? São as pessoas que estão fazendo 15 cursos de alguma coisa, estão arrumando o guarda-roupa, aí sai Live, virada, né, yoga. dispensa, não sei do mais, e está classificando os discos em ordem alfabética. Cara, eu só lavo louça praticamente, né? Então, assim, eu acordo, e aí tem um monte de coisa para poder fazer aqui, às vezes no computador, e aí a minha produtividade está meio bagunçada, então me perco com mais facilidade. Eu já sou meio perdido, né? Mas aí me perco mais nas coisas que eu tenho que fazer. E aí, putz, daqui a pouco você tem um monte de panela de coisa que se lava, e você, putz, mas agora tem outra próxima refeição, é mais coisa que você vai de novo usar panela, prática e tudo mais. E como é que essas pessoas estão lendo 20 mil livros, estão fazendo 15 mil cursos, estão... E eu não sei se elas estão mentindo, ou se elas realmente estão caindo nisso para poder ocupar todos os minutos do seu dia. E na semana passada, quinta-feira passada, eu coloquei lá no Instagram um box do tipo, e aí, como é que tá a sua quarentena? As 3, 4 pessoas responderam, e para cada uma delas eu fui tirei uma carta com um conselho. Aí, óbvio, né, saiu carta, aí apareceram 20, 30 pedidos. Eu estou bem, sei que eu não estou bem. E assim, a frequência com que apareceu o fato de estar entediado, eu falei assim, o que é estar entediado? Né? O que é não ter o que fazer? Será que é tédio mesmo? Ou é a pessoa que reluta porque eu preciso fazer alguma coisa e não está confortável nesse lugar, tipo, não tem nada para fazer. Então, deixa eu só assistir uma TV ou deixa eu só não fazer nada, né? Então, não fazer nada. Existir, né? Você não Mas precisa você sabe obrigar a que fazer maratona na internet, na Netflix ou ler. Não vou fazer nada. E ok. Mas você sabe que tédio foi... A gente fez no IPFEM a pesquisa, né, dos impactos da Covid, sim, enfim, comportamentais, emocionais, etc., e práticos, e a gente está fechando os resultados para divulgar na semana que vem, e é muito interessante, porque, assim,
Na primeira semana vem muito essa coisa do medo, da ansiedade, da insegurança. A gente monitorou 4 semanas, né? Uhum. E a partir de agora o marcador é mensal. Na terceira semana aparece tédio. Então, quer dizer, eu tenho falado muito para as mulheres, gente, o ser humano ele se adapta a tudo, né? Então, daqui a pouco o difícil vai ser sair de casa, né? Porque a gente entrou tanto numa rotina que talvez seja difícil voltar para qualquer coisa próximo do que era o antigo, né? E na quarta semana aparece esperança. É um movimento muito interessante de sentimentos que persistem, porque a pergunta era sentimentos que apareceram 3 ou mais vezes nesse período, né? E a gente seta um período para ser pensado. Então, o medo desaparece, né? Na quarta semana e aparece tédio na terceira e esperança na quarta. E a gente está muito envolta nisso, assim, no IPFEM, né? De o que é Eu acho que isso? esse medo vai oscilar Né? muito de acordo com o nível de consciência das pessoas. Porque Também. tinha gente que não estava nem aí para a quarentena e para a contaminação no primeiro momento, e que a ficha está caindo agora. Isso. E aí, quando E você as começa a questões ter de um dinheiro monte de também. pessoas próximas a você, ou num segundo nível, num terceiro nível, e puta, é real, né? Não é só uma coisa, um número que você vê na internet ou no Jornal Nacional. Agora, são pessoas, né? Essas pessoas ganham nome. Sejam pessoas que você conhece diretamente, então o Jorge, o João, a Joana, a Patrícia, ou o irmão do Jorge, a tia da Patrícia, né? Então, essas pessoas estão começando a ganhar corpo, e aí eu estou sentindo uma nova onda de pessoas que estavam, vamos voltar, a gente tem que voltar para trabalhar, porque a gente não pode É uma morrer de fome, gripezinha, né? É uma mas agora está gripezinha. começando assim, puta, a gente pode morrer. É. Isso é bem complicado, né, no processo como um todo. Mas é muito interessante porque, assim, quando a gente começa a ver o aparecimento da esperança, isso conta pra gente que começa a existir vislumbre de futuro. Ainda não se sabe, não se nomeia, mas é muito doido, assim, porque você chega meio na estrela, né? Você anda... Pois é, vamos tretar? Eu tenho uma Vamos. importância com a palavra esperança. Tá bom, vamos lá. Então, Mas é de esperar, né? Nisso a gente concorda? sim, né? E Tá bom. aí eu sempre uso como referência o próprio mito da caixa de Pandora, porque você tinha todos os males do mundo, ela abre, viu que fez merda, fecha rápido, e a esperança fica lá dentro. Assim, mas o que a esperança está fazendo lá dentro? Né? Tinha todos os males do mundo e a esperança era... Como é que falam do Bolsonaro? Não sei o que, dourado, né? Alecrim dourado, né? Tipo assim, Alecrim. a esperança era um alecrim dourado naquela caixa cheia de maldições? Não, também é uma coisa complicada. Então, isso é complexo, né? Porque a esperança é uma das virtudes teologais, né? Então, caridade, fé e esperança. Mas quando as pessoas ficam falando sobre está nascendo a esperança, eu fico pensando que esperança é essa? Porque eu estou me mobilizando para dias melhores. Eu só espero que dias melhores apareçam, tipo o filme do Rei Leão, né? Então, no final, a savana começa a vir um arco-íris, e aí começa a nascer flores verde, os passarinhos aparecem, sabe? Meio uma coisa nesse sentido. Tenho Mas algo é para falar super sobre importante isso. colocar esse ponto sobre esperança, porque tem a ver, né? E aí, quando eu dou aula, né? Essa estrela. Então é para ter esperança. Mas... não, calma. Mas o aí quanto você se despe, se entrega, e, enfim, faz o seu trabalho, né? Sim, aí eu Sim, sem um dúvida. discurso quântico, né? Tipo, do co-criador do universo, né? Então o universo está lá, mas... É uma piada né? interna, né? Quem estiver assistindo esse vídeo, depois, Sim. se vocês quiserem, a gente explica a piada interna. Mas assim, não! Eu falando aqui do meu lado, né? Qualquer momento que eu fale de quântico, eu estou sendo sarcástico, né? Só para ficar claro isso. Então, pois é, exatamente. Por isso que eu tô. Deixa eu só fazer uma observação para não perder esse gancho. Quando a gente vai ler resultado de pesquisa, em 4 semanas a gente teve a participação de 491 pessoas, tá? Em 20 estados brasileiros, 10 países, o que é muito legal, assim. Sim. Do ponto de vista de representatividade, óbvio que São Paulo puxa o carro, né? Porque é onde está a nossa rede também ainda. Mas quando a gente vai ler o resultado de pesquisa, principalmente se essa pesquisa ela tem bastante gente, a gente sempre vai começar pela leitura do senso comum, Sim. né? Entendendo aquele resultado a partir do senso comum daquela expressão. Então, quando a gente recebe um resultado de esperança na quarta semana,
aí a gente está falando de 8 a 14 de abril, né? Perdão. De 8 a, daqui a pouco eu pego o papel, que está bem... De 8 a 14 de abril, isso mesmo. De 8 a 14 de abril, a gente entende que essa esperança é tão somente passiva. É esse vislumbre de que algo pode ser mobilizado positivamente, porque também tem essa coisa do Ocidente de ficar agarrado no positivo e de chamar de positivo aquilo que eu gosto, né? E de não entender como positivo algo que talvez eu não goste, mas essa é outra conversa. Então, a gente sempre vai começar a análise de um resultado de pesquisa pelo senso comum. Então, sim, essa esperança, ela é passiva. Ela é a esperança de dias melhores, a esperança de que dias melhores aconteçam para que eu possa existir em dias melhores. E o que eu tenho feito, principalmente quando eu reúno grupos de mulheres, e a gente está fazendo um grupo de mulheres da saúde, inclusive, e com elas eu fui mais dura nisso, é dizer, talvez não melhore. Talvez não melhore. Talvez algumas coisas sejam assim, que a gente chama de difícil, ou que talvez seja difícil para a gente lidar. Mas talvez algumas coisas não melhorem, porque o que é melhorar? Né? Então, eu digo, tem esses no modo lugares. geral, eu tenho uma visão bem caótica ainda para os próximos meses, né? Então, essa coisa de ter esperança, tipo assim, o que é esperança? A esperança é porque então o comércio vai voltar a abrir? Cara, vai ser uma merda, vai voltar para abrir e aí você tem uma possibilidade de você explodir, como explodiu lá em Blumenau agora, que liberaram o comércio Ou a e daí esperança tudo de máscara para super shopping, né? Então, ou a esperança é ter uma vacina, ou a esperança é a transmissão diminuir, o que é, né? Exato, precisa concretizar um pouco mais. Porque mesmo quando eu vejo grupos reunindo, né? Então, de novo, né, falando meio da trindade ali católica, né? Caridade, fé e esperança, né? Então tem muita gente que está meio que se devotando mais a alguma coisa, tentando se apegar ao santo, seja o santo de uma linha africana, o santo tibetano, o santo católico, né? Seja lá o que for. Mas ainda assim, eu imagino, então, por exemplo, quando alguém coloca, eu até cheguei a colocar no primeiro momento assim, vai ter acumulação do mantra do Buda da medicina. Mas fazer acumulação do mantra do Buda da medicina só faz sentido ser, isso na minha cabeça. Se você está ligado ao Buda da medicina, se você tem alguma afinidade com o budismo, e você entende que no budismo você não está pedindo por você, mas você está pedindo pela humanidade. Isso. Que a Terra possa ser curada, que aqueles que estão sofrendo possam encontrar um bom caminho. Porque se você não tem o componente da caridade, que é a generosidade, eu vou pedir assim, Buda da medicina, não deixa eu ficar doente, não deixa a minha mulher ficar doente, não deixa o meu filho ficar doente. Mas aí você, de novo, você está entrando num lugar que você está olhando só para si. Você está acentuando as suas características egóicas. E aí ferrou. Se não entende o alfabeto, não adianta, né? Mas essa coisa também... acho que a gente está começando muito a falar de quarentena e vida para ir para o tarô, né? Mas assim, a pesquisa também apontou uma coisa muito interessante, principalmente na primeira semana. Tinha uma pergunta que dizia assim, o que é que te ajuda a lidar com o confinamento, né? Com a quarentena? O feminino, porque a partir da segunda semana a gente teve homens respondendo, né? O feminino é muito múltiplo, né? E na primeira semana, orações. Muito louco. E para o homem, trabalho. Muito esse lugar. A espiritualidade é uma coisa feminina. Isso, é um alfabeto muito instalado, né? Assim, no feminino. Quase tudo quanto é curso que eu já fiz na minha vida, você encontra, às vezes, várias vezes eu era o único homem do grupo. Mas eu acredito também que... A mulher buscando espiritualidade, a mulher buscando um pouco de tarô, de astrologia, de cuna, de cabala. Mas é que eu acho também que é muito da construção da masculinidade, né? Que a gente pode um dia abrir uma câmera para falar sobre isso. Porque o homem, quando ele se conecta, ele também se conecta muito, né? A diferença, eu acho, né? É que a gente tem a questão do sistema reprodutivo feminino no sentido de botar para fora outra criança, né? Assim, botar um ser humano para fora. Então, do ponto de vista de funcionamento de natureza, isso é muito grande. Né? Então, essa conexão, e claro, as coisas das medicinas da floresta, o próprio momento do parto e tudo mais. Mas é muito interessante, porque chamou bastante a nossa atenção. Orações me ajudam a lidar com a quarentena. Bom, e aí vem a história do tarô,
e do oráculo, do modo geral, né? Então, o tarô é o meu oráculo principal, você trabalha com mais de um e tudo mais. Eu tenho acompanhado algumas pessoas na internet, né? Então tem a Cici, do oráculo da deusa, que volta e meia ela sai com uns oráculos diferentes. E aí ontem eu estava vendo, eu até compartilhei lá no Facebook, ela estava começando a falar de um oráculo chamado Heal Yourself. E fala exatamente de questões de ordem emocional, né? Então, a primeira carta fala um pouco meio da prostituta sagrada, ou do arquétipo da prostituta, assim, como é que você está se vendendo para poder conseguir reconhecimento, prazer, não sei. Então, eu não conheço todas as cartas, né? Não conheço o disco, mas eu gostei disso. Vou anotar esse nome, que eu vou procurar esse oráculo. Heal Yourself. Tá. E aí, curando você mesmo, né? Uma coisa meio... Tá. E aí eu acho bem legal, porque você falou sobre voltar para as orações, né? Eu sempre gosto de falar que o oráculo, na sua origem, é no lugar onde você ia para conversar com os deuses. E esses deuses estão aonde? Estão dentro de você. Então, no momento que a gente abre as cartas para alguém, abre um oráculo para alguém, a pessoa se coloca em conexão com os seus deuses, com as suas forças internas, com o seu divino, né? Com o seu divino, com a sua sabedoria interna, né? Então, assim, o que eu faço aqui, repetindo as tuas palavras, né, é ler o alfabeto. Então, você vem para mim, você vem com a tua bagagem, vem com as tuas coisas, é você, mais ou menos, que vai definir que cartas vão sair aqui na minha mão, sem só ter a habilidade de ler esse alfabeto. E quanto mais habilidoso eu for, mais versado eu for, melhor a minha leitura, né? Então, sei lá, quando você tem lá estudos da Kabbalah, né? Então a palavra é X, mas essa palavra X ela é a raiz da palavra Y, que também tem uma conexão. E se eu pego a gematria dessa palavra, ela pode ser... E aí eu vou construir uma coisinha que era de nada, ela vai se desdobrando e eu vou construindo uma história para explodir o cabeção. A gente faz isso com as cartas, né? Seja pelos atributos que a carta traz, seja por conhecimentos que a gente associa a esses atributos, ou às vezes, em algum momento, você se deixa levar pela imagem. Sim. Então, eu vou repetir aqui, já está falando no final de semana, né? O que é isso? É o 9 de espadas? O 9 de espadas do Alquímico Tarô. Sim. Então, uma das pessoas que respondeu lá a caixinha no Instagram falou assim, eu estou super calma, estou tranquila, apesar, né, de ter assim uma questãozinha com uma pessoa que eu gosto. Aí eu tiro a carta para ela. Uma questãozinha. Cara, a mulher está dizendo que está bem, que está calma, né? Sai um 9 de espadas, assim, eu confronto ou eu tiro outra carta, né? Tipo, vamos fazer melhor de 3 para poder casar com o calma que ela falou. Eu falei assim, vou pagar para ver, né? Aí eu brinquei com ela, né? Assim, porém, porque elas usam um porém, né? Então, assim, porém, entretanto, todavia, né? Então, assim, calma mesmo, diz para mim. E ela escreveu o inbox para mim assim, putz, pois é, né? Estou enganando quem? E é legal isso, quando a gente olha para a carta, e aí é legal a questão de a gente, como cada um trabalha o tarô. Porque o tarô, na sua origem, né, o oráculo, na sua origem, ele tinha toda essa característica preditiva. Então, vai acontecer, não vai acontecer. As pessoas ainda procuram muito, né? Para controlar o futuro. Depois eu quero falar sobre isso. Desculpa te interromper, mas as pessoas ainda procuram muito. Porque tem gente que ainda alimenta muito isso, né? Eu ouço pessoas falando assim, eu acho uma palhaçada essa abordagem psicológica do tarô. A gente volta lá, já está falando de vida. Então, não basta dizer o que vai acontecer, mas o que vai acontecer depende muito de como você está funcionando. O tarô tem esse lugar de poder dizer como é que você está funcionando. Então, no final de semana aqui, eu tive várias perguntas do tipo, ele vai voltar para mim? Ou não tenho ninguém e o que tem de errado comigo que não aparece ninguém? Não é questão só que assim, vai aparecer ponto ou ele vai voltar ponto, mas sim, o que está em pauta aqui? O que em você precisa ser trabalhado para voltar, para não voltar, porque às vezes não é para voltar e você está alimentando aquele... Então, assim, o tarô ajuda a explicar isso. Então, quando a gente fala do tarô e relacionamento com a vida, relacionamento com o outro e tudo mais, é um pouco de
mostrar como esses processos estão acontecendo, o que eu não estou vendo, do que eu não tenho clareza. E é importante, né? Eu tenho clientes que eu amo de paixão, porque são pessoas que participam ativamente da consulta. Do tipo, fala alguma coisa assim, nossa, você falou agora, chegou a me doer, ou você falou, me veio uma lembrança. São meus clientes preferidos. Então, assim, a pessoa viaja comigo, e tem gente que às vezes não está numa consulta, né? Mas às vezes conversando com um amigo, você tira a carta, a pessoa assim, não, já sei, já entendo, já sei o que é isso aí. Que é uma pessoa que é uma resistência, né? Então, quando a gente fala dessas questões todas, é entender que a vida é relacionamento. Você não tem como ter uma vida desprovida de relacionamentos com as pessoas ou com os seres e situações, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar os nossos vínculos. E trabalhar vínculo é uma coisa desastrosa para a maioria de nós, porque a gente procura sempre aquilo que a gente quer. E aí o que eu estava falando no final de semana e falo sempre é que assim, nós somos pessoas quebradas de alguma maneira, porque ninguém está bom. Sim. A gente está buscando relacionamento com outras pessoas quebradas ou com situações que também não são perfeitas. Então assim, como eu com os meus problemas me relaciono com você que também tem problemas. Sim. E como eu não coloco meus problemas na frente dos seus. Porque se a gente quer estabelecer uma relação, a gente precisa meio que se entender nesse processo de que como um para o outro, dá borda ao outro, ou tipo assim, olha, esse lugar aqui eu não entro porque eu não me sinto capaz de atuar. Aí eu preciso me segurar muito para não entrar na constelação, né? Para não entrar na teoria da constelação, porque daí eu vou segurar. Não, eu vou segurar porque a gente vai marcar outras conversas que eu já estou tendo várias ideias aqui. Eu só queria... exatamente. Eu queria... Você mostrou o do Alchemical, né? Eu queria mostrar o 9 de espadas do Waite, só para ficar... Para as pessoas verem, né? Não sei, enfim, até que ponto... Para entenderem também essas várias referências, né? Tem aqui uma pessoa... nesse lugar, e queria fazer, na verdade, uma observação e uma proposição. A observação, eu recebo o que eu chamo de muitas mulheres escangalhadas depois de leituras de oráculos perigosas. Sim. Como eu chamo, né? Então, por exemplo, eu recebo, e aí o escangalhada pode ser entendida de muitas formas. Eu vou dar 2 exemplos principais. O primeiro eu recebo mulheres muito felizes porque ouviram que o grande amor vai chegar dia 19 de julho, às 7h30, e ele tem 1,83 m e ele é careca. Só que daí, na quarentena, ninguém tá cortando o cabelo. Se dia 19 de julho ela passa por alguém que tem cabelo, ela não vai considerar, porque o olhar dela tá tão restrito para aquilo que foi dito e tem uma esperança tão grande dentro dela de que isso vai acontecer compulsoriamente caindo do céu, que ela fica nesse processo e perde a oportunidade de se relacionar com pessoas que trariam até esse homem para ela, né? Mas que não traz, né? Então, fica fixada nisso e tudo que para mim é processo de fixação é perigoso, né? Bom, para mim, para o tipo de pergunta que eu não respondo. Então, a pessoa assim, tem alguém para aparecer na sua vida? Aí a pergunta clássica que vem depois dessa é alguém que eu conheço? Isso. Eu assim, não vou responder. Assim, como não? Se eu disser que é alguém que você conhece, você vai começar a varrer o teu Facebook, o teu Instagram, a tua lista de contatos, para saber se, nossa, o Jorginho está separado, nossa, o Frederico está solteiro. Nossa, aquilo... E aí fica essa paranoia. Se eu disser que você não conhece, qualquer pessoa na rua é um potencial, é target. Uhum. E a pessoa ela não se coloca aberta, de fato, para aquilo que o universo está trazendo. E é muito interessante, porque assim, eu também costumo contar uma historinha para quem vem procurando esse futuro muito concreto. Eu digo, gente, se a gente acha que Deus sabe o que está fazendo, e eu quero acreditar que Ele sabe para lidar com o mundo, entendeu? Sim. Se a gente acredita que Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele fez a gente naturalmente, sem acessar futuro e sem acessar a vida passada, por exemplo, alguma sabedoria deve ter nisso, né? Para a gente viver a partir de um lugar pleno, podendo trabalhar essas potencialidades do desapego, do não controle, tudo aquilo que no budismo, né, a gente fala bastante.
E aí eu digo assim, se Deus, que é um cara que teoricamente você confia, põe a gente nesse mundo sem esses acessos naturais, por que futucar e fuçar aonde não tem acesso a princípio autorizado, né? Porque uma coisa é essa informação chegar de algum outro jeito porque tem um serviço, outra coisa é você ficar querendo indo lá e futucar para saber, enfim, o que que vem. Então, eu sempre gosto de dizer isso porque daí a pessoa meio que já dá uma tranquilizada. E o segundo tipo de mulher escangalhada que eu recebo, né, por leituras perigosas de oráculos, são aquelas mulheres que vêm destruídas ou porque alguma coisa não se concretizou do jeito que foi dito, ou porque alguma coisa muito ruim foi dita e se concretizou, porque a gente sabe que tem essa galera que fala de morte, enfim, fala de umas coisas que a gente tem, eu e você, a gente tem as nossas opiniões a respeito. Então, eu faço todo um trabalho de conversar com elas sobre a serviço do que está um oráculo, né? E como é que você faz esse processamento e todas as coisas e todas as coisas terapêuticas que um oráculo levanta de leitura de campo mesmo, né? E de leitura dessa pessoa, todas as coisas terapêuticas que isso levanta para você trabalhar. Não é que você vem num oráculo ou numa constelação ou num reiki ou num theta healing ou numa barra de access e a coisa vai fazer plim, 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 resolveu. Sem uma atuação sua, autônoma, madura, Não adulta. quer se comprometer, né? Então, tipo, Isso. faz aí. Só que e faz assumir aí. A responsabilidade, né? E a proposição que eu ia fazer e se a gente focasse, então, em relacionamento amoroso, agora já são... Nossa, a gente já tá falando faz meia hora, né? Te fala até 4. Eu fico preocupada com o tamanho do vídeo, como é que vai cortar, como é que vai subir e tal. Enfim, vamos embora. E aí eu queria fazer essa proposição, então, de falar de relacionamento amoroso, né? Acho que, inevitavelmente, a gente vai falar sobre o período da quarentena, porque eu tenho visto muita coisa acontecer, e aí eu acho que fica legal, mais atual, assim, para quem vai consumir agora esse material. E trazer uns arcanos, assim. Eu fui tirando umas coisas. Eu estava pensando nisso, né? Eu vi você mexendo lá no Oráculo do Pão, por exemplo, e aí eu pensei a gente falar de relacionamento, meio que esse campo que está aberto agora, as pessoas que vão assistir isso, de alguma maneira essa mensagem vai chegar para elas, né? Então a gente tirar 3 arcanos aqui, você tira 3 arcanos daí, e a gente fala desses 3 arcanos, né? 6 no total, e mais o Oráculo do Pão. A gente pode pegar o Oráculo do Pão meio que regendo todas as leituras. Isso. Beleza, fechado. A gente fala desses arcanos, que de repente são os arcanos que as pessoas precisam ouvir sobre isso nesse momento. Então, total. A gente aposta. Deixa só eu fazer uma coisa aqui. Dá um sorriso. Opa. Aquela coisa só porque eu fui tirando... olhando exatamente. Não, só para explicar para as pessoas, porque depois eu vou publicar a foto. Quando a gente abriu a câmera, eu perguntei, nessa conversa, quem sou eu e quem é o Marcelo? Beleza. Né? O que a gente aporta nessa conversa? E aí eu tirei com o Nosotras Tarô, que é um tarô que eu tenho me relacionado ultimamente. Para mim, saiu a lua, né? Então, o quanto eu trago esse lugar do feminino, da intuição, né? Da emoção e tudo mais. Esse lugar que tá talvez não tão acessível assim. E para você saiu nesse tarô a louca, né? O louco, que é esse cara que anda, né? Para mim, você é esse cara que vai. E vai no fluxo. Então... E perguntei a serviço do que está essa conversa para quem vai assistir. E aí sai o Papa. Claro. Estamos aqui para... Achei bem bonito. O Oráculo do Pão eu vou fazer surpresa, eu vou falar só no final. Para comunicar, para mediar, para explicar, né, assim, esse lugar meio do professor, assim, que eu acho que é o que a gente é muito, né? Meio educativos para a vida, assim, no bom sentido, né? Não no lugar de saber mais, mas no sentido de compartilhar o que a gente sabe, o que a gente vê e tudo mais. Então, tá bom, vamos lá. Tem uma coisa legal, né, que no budismo, às vezes, quando você tem passando por determinadas situações complexas, né, sejam pessoais ou coletivas, você reza para que algumas divindades elas pacifiquem. Esse Papa, para mim, quando você fala, apareceu o Papa aí, é exatamente essa atividade de pacificação. Como é que eu encontro a paz? Como é que eu consigo ficar bem comigo mesmo
Porque eu bem comigo mesmo, eu consigo ficar bem com qualquer outra coisa. Geralmente eu não estou bem com a pessoa, eu não estou bem no meu trabalho, eu não estou bem na minha casa, na quarentena, quer eu esteja vivendo com 5 pessoas ou quer eu esteja sozinho, porque eu não estou em paz. Uhum. É uma emoção aqui. E aí acho legal porque em hebraico, né, a gente fala que shalom é paz, mas shalom não é só paz. Shalom é estar completo. Então, quando eu me sinto completo, quando eu tenho shalom, eu consigo dar conta de todas as coisas. Sim. Mas as pessoas, em geral, não sabem nem o que querem, né, Má? Assim, não sabem do que gostam, não sabem o que querem. E quando cessa o estímulo externo, uma pergunta que eu tenho feito muito para as mulheres é: ao cessar o estímulo externo, o que é que sobra? Sim. Né? O que é que sobra aqui, ancorado, né? Nesses 3 arcanos que você sugeriu, me veio uma coisa aqui agora. E se a gente tirasse 3 arcanos perguntando o que é que deveria parar de fazer no relacionamento, o que é que deveria continuar fazendo e o que é que deveria começar a fazer? Isso é ótimo. Pode ser? É o que eu gosto. Uhum. Valendo! Beleza. Você acha que faz sentido a gente tirar... Ai, não sei. Me veio uma coisa aqui, mas eu acho que é meio sexista, assim. Que eu acho que eu vou te deixar em desvantagem pelo público. Se a gente tirasse... Se, por exemplo, o meu jogo fosse um conselho para o feminino e o seu jogo fosse um conselho para o masculino. Fechou. Você gosta? Gosto. Tá bom. A gente tem que falar com todo mundo, não é isso? Então... Eu acho. Independentemente de se esse relacionamento é heteronormativo, é Não, mas homoafetivo, não importa, mas a partir da sua ancoragem, né? Porque não eu sei lá, né? De novo, usando as palavras-chave da atualidade, né? Não é o meu lugar de fala, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu participo de alguns círculos de homem, eles até andam meio desaparecidos, mas desses círculos eu encontro pessoas que são héteros, né? Eu encontro homens que são homoafetivos e tá todo mundo ali no mesmo balaio. Sim. Quando a gente levanta algumas pautas, essas pautas perpassam, Sim. independente da inclinação. Então, assim, são os homens que têm relacionam com outros homens, ainda assim conseguem encontrar dificuldades que são muito parecidas com de homens que se relacionam com mulheres, unicórnios, seja lá o que for, né? Então... E seguindo um pouco o que a gente tem conversado muito no IPFEM, a minha sugestão de ancoragem de masculino e feminino é pela identidade de gênero da pessoa, né? Então, se é uma mulher trans, vai olhar os conselhos de um feminino, né? Exatamente. Se é um homem trans, vai olhar os conselhos de um masculino. Então, a gente vai olhando para esse caminho. Tá bom. Vamos ancorar, então? Primeira posição, qual é? Calma, ainda nem tirei. A primeira posição é o que deveria deixar de fazer. O que deveria deixar de fazer num relacionamento. A segunda é o que deveria seguir fazendo. E a terceira é o que deveria começar a fazer. Tá bom? Eu pro feminino, você pro masculino. Eita! Eita, é um eita atrás de eita. Nossa, na hora que eu for falar, eu preciso contar uma coisa. Deixa eu pedir uma coisa. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente pode dar um pause só para eu ir no banheiro rapidinho, porque eu tô bebendo muita água e muito chá, ou se a gente, tipo, encerra então esse vídeo aqui com tipo um teaser de dizer, veja o próximo e tal, bem João Kleber, para abrir a caixa e abre outro vídeo para não ficar talvez muito pesado e a gente não ter tanta dificuldade técnica. Beleza. Pode ser também. A gente fecha e abre de novo. Tá bom. Tá legal? Beleza, então, peraí, se você viu até aqui, tô falando com quem tá vendo a gente. Se você viu até aqui, a gente vai fazer bem essa coisa malvada, maldosa, de dizer, olha o próximo vídeo, que a gente vai fazer a leitura. Vídeo. Continua essa história. Que a gente vai fazer, continua, né? E aí a gente vai abrir o próximo vídeo dizendo Previously on ER, uma coisa meio... Uma foto aqui, igual esse momento. Uma foto. Pronto, vamos cara. A gente vai se reinventando, né? Então tá bom. Para aí a gravação. Eu acho que eu vou ter que abrir outra sala do Zoom e a gente já volta. Tá legal.